Toda vez que você chega na Liberdade, você já dá de cara com essa estética japonesa, né? Uma cultura asiática muito forte. Só que o passado desse lugar é repleto de sofrimento e crueldade. Você provavelmente não conhece. Como foi a sua fundação e como aconteceu o apagamento da cultura original que habitou essa região. A cidade de São Paulo nasceu muito pertinho daqui da Liberdade, aqui no pátio do colégio. E a vila que foi fundada aqui por portugueses jesuítas, ela foi se desenvolvendo dentro de um quadrilátero formado aqui pelo pátio do colégio, a Praça da Sé, o Largo São Francisco, onde é a Faculdade de Direito da USP, e o Mosteiro de São Bento. A vila de São Paulo foi se desenvolvendo e a Liberdade, sendo muito próxima dessa área, acabou sendo o primeiro lugar ocupado pelas pessoas fora dessa região desse quadrilátero e onde, obviamente, vieram morar as pessoas mais pobres, no caso indígenas e pessoas escravizadas trazidas da África. Portanto, a gente pode considerar sim a Liberdade, apesar de ser super central em São Paulo, o primeiro bairro de São Paulo e também a primeira periferia de São Paulo. Faria é de conhecimento popular que o nome do bairro ele teria surgido de uma suposta história que quando em 1821 o cabo do 1º Batalhão de Santos, Francisco José das Chagas, mais conhecido como Chaguinhas, foi sentenciado à morte depois de participar de uma revolta que reivindicava igualdade de salários entre os militares brasileiros e os portugueses. Então, depois dessa revolta, ele foi enviado para São Paulo para ser enforcado, onde hoje é aqui o Largo da Liberdade, como o Fábio falou. No dia da execução, uma coisa inesperada aconteceu. A corda rompeu e ele caiu no chão. As pessoas que estavam presentes ali no local clamavam por misericórdia e gritavam Liberdade. Depois da corda romper 3 vezes, as autoridades executaram o Chaguinhas a pauladas na então Ladeira da Forca, hoje que fica a Rua dos Estudantes, uma das principais vias do bairro da Liberdade. Foi também aqui na Liberdade onde fundaram o primeiro cemitério público da cidade de São Paulo, e exatamente aqui, na Praça da Liberdade, era o Largo da Forca, onde as pessoas condenadas à morte eram enforcadas em público. Antes daqui ser o Largo da Forca da cidade de São Paulo, ela era ali na Rua do Carmo, bem próximo daqui, perto da igreja da Nossa Senhora da Boa Morte, o que acabou incomodando um pouco os carmelitas que viviam ali na região, e a forca acabou sendo transferida aqui para essa praça, nesse bairro, justamente onde viviam as pessoas mais pobres da cidade. Essa capela aqui, que hoje fica bem no meio de um quarteirão cheio de prédios e comércios na Liberdade, era originalmente a capela do primeiro cemitério público da cidade de São Paulo. E a história do Chaguinhas é guardada nesse monumento, que é um patrimônio público que reúne símbolos da identidade negra da época. A gente não sabe muito sobre a história do soldado porque existem pouquíssimos registros do exército dessa época. Mas o nome do Chaguinhas foi gravado na cidade de São Paulo muito por conta da tradição das rezadeiras. Quando ele foi executado, elas começaram a gravar seu nome nas velas que eram acendidas no Largo da Forca, em homenagem àqueles que tinham partido. Algumas histórias contam que essas velas não apagavam nem com vento e nem chuva. E acredita-se que se não fosse essas rezadeiras, provavelmente a gente nem saberia dessa história. Essas velas estão presentes dentro da Capela dos Aflitos, no lugar onde Chaguinhas ficou nos seus últimos momentos de vida. E um dos símbolos da comunidade negra aqui na Liberdade, que por acaso muita gente não conhece, é essa estátua aqui. Essa é a Deolinda Madre, mais conhecida como Madrinha Eunice. Ela foi a fundadora da primeira escola de samba da cidade, a Lava Pés. De alegria, meu coração, o meu vermelho e branco tem tradição. Ela nasceu em Piracicaba e quando tinha 12 anos veio morar em São Paulo, aqui no bairro da Liberdade. E ela se tornou uma das figuras mais históricas da região. Curioso como a gente não conhece a história dela, né? Ainda mais sendo um símbolo tão importante da cultura negra aqui na Liberdade. E mesmo assim ela não é reconhecida como merece. Bom, todo mundo conhece o famoso Pelourinho lá em Salvador, né? A região atualmente está bem diferente de como era na época da escravidão, com todos os casarões reformados e pintados de cores diversas, o que deixa bem atrativo para os visitantes. Mas você sabia que toda cidade do Brasil tinha um Pelourinho? Pois é, e o da cidade de São Paulo era justamente aqui na Praça João Mendes, onde negros e indígenas foram cruelmente torturados por muito tempo. Os pelourinhos eram uma das exigências da época para a administração colonial portuguesa reconhecer a localidade como uma vila oficialmente. E essa era só uma das exigências. Também tinha a criação de uma casa de câmara e cadeia, que no caso de São Paulo ficava aqui no Fórum João Mendes. Bom, então depois de toda essa história do passado do bairro,
Por que que hoje em dia a gente conhece a Liberdade como um bairro típico asiático? Bom, lá em 1888 a escravidão foi abolida aqui no Brasil, então os negros estavam livres, bem entre aspas mesmo. Precisando de mão de obra assalariada, os brasileiros encontraram nos europeus uma saída ainda relativamente barata. Trouxeram italianos, espanhóis, alemães para cá e, ainda recebendo muito pouco, eles se abrigaram no mesmo bairro da Liberdade, que já era onde os ex-escravizados viviam. Então você pode até pensar que foi uma gentileza dos manda-chuvas daqui e não vê problema na ideia dos europeus e dos negros ex-escravizados morarem na mesma região. Mas na verdade foi tudo um plano. Eles tinham, na verdade, o interesse de embranquecer a sociedade brasileira e por isso incentivaram que os europeus viessem aqui para o Brasil para se miscigenar com a população preta daqui, e a ideia era que eles dali a algumas gerações acabassem com a quantidade de pessoas negras que existiam aqui no país, o que é totalmente bizarro. Então, como o bairro da Liberdade era considerado uma periferia, um lugar onde as pessoas mais pobres buscavam moradia, na época da imigração japonesa para o Brasil, a opção de viver em porões ou quartos com aluguel barato era visto como uma esperança por dias melhores. E com o passar do tempo, o bairro foi desenvolvendo atividades comerciais, como hospedarias, empórios, casas que fabricavam tofus, até que em 1915 foi fundado a Taisho Shogaku, uma escola que ajudou na educação dos filhos dos japoneses. Com isso, o bairro foi se desenvolvendo e a cultura asiática aqui no local foi se instaurando. E é por isso que hoje em dia nós temos aqui na Liberdade essa visão aqui. O fato é que, aos pouquinhos, eles conseguiram apagar os símbolos que marcaram a luta dos escravizados e muita gente não faz ideia de tudo isso que aconteceu no bairro. Um dos vários exemplos disso é a mudança do nome do metrô, que antes era Liberdade, assim como o bairro. Em 2018, ele ganhou o nome de Japão Liberdade. O importante é a gente entender que a origem do bairro da Liberdade é muito mais diversa do que a gente imagina, sem, obviamente, querer apagar a presença asiática que existe aqui, que é tão importante para a formação da sociedade, especialmente aqui da cidade de São Paulo, mas que a gente precisa lembrar que ela foi a primeira periferia da cidade de São Paulo e que foi originalmente habitada pelas pessoas mais pobres da sociedade, especialmente indígenas e negros escravizados trazidos da África para o Brasil. Bom, pessoal, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, óbvio, deixa a curtida aqui embaixo, se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Valeu!